Para esta apresentação, convido ao palco a doutora Noeli Barros Gomes, que aqui será recepcionada pela presidente dos trabalhos, doutora Goldete Prischkunek. Gentileza, doutora Noeli. Câncer de mama HER2+, e a era dos ADCs, ou ADCs. Nossa convidada é oncologista clínica, com foco em tumores femininos, do Hospital São Domingos, DASA Oncologia, e Hospital do Câncer Aldenora Belo, em São Luís, no Maranhão. Doutora Goldete, com a palavra para o acolhimento à nossa palestrante. Olá, doutora. O povo ainda está comendo, mas nós vamos começar, tá? O pessoal que está virtual está aí também. Agora vamos ouvir o sotaque de São Luís do Maranhão. Eu já ouvimos Natal, estamos no Ceará, já fomos para a Bahia, né? Está faltando Sergipe, que ainda não ouvimos, porque eu estou falando que os nossos congressos, o bacana é a diversidade. A diversidade, inclusive, da língua portuguesa. Porque acabamos de ouvir, você estava aqui com a Cláudia falando, acabamos de ouvir a Cláudia diretamente de Lisboa, que falou pausadamente para que nós, brasileiros, entendêssemos. Porque eu não sei se você sabe que lá em Portugal, não, eu lembro que eu estava no táxi, eu falei, o bom para nós é porque aqui a gente fala português. Aí ele vira para mim e fala, não, a senhora fala brasileiro, a senhora não fala português. Aí eu falo brasileiro, não falo português. E eles conseguem hoje ter muita coisa, né, do entendimento do nosso linguajar do Brasil por conta das novelas. Veja você. Novela também é cultura. A Bé, cadê? A Bé é cultura, está vendo? Vocês vão aprender um monte de coisa aqui. Doutora, vamos lá, porque eu estou roubando seu tempo aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu espero contribuir com o trabalho de vocês. Com certeza. Aliás, vamos conversar que Helena bota a mulherada para falar, né? A gente eu ando pegando no pé. Tem uns eventos lá do seu chefe, Denise, que só tem homem. Eu vou catar ele e vou... Eu estava em rádio faz pouco tempo, né? Só tinha homem. Vamos lá, Noeli, desculpa, eu abusei. Roubei 2 minutos da menina. Imagina, é uma honra, uma alegria estar aqui ao lado de vocês, principalmente porque foi designado a minha função de falar de câncer de mama HER2 positivo, que muito provavelmente foi o subtipo de câncer de mama que foi mais beneficiado com todas as tecnologias até hoje. Falar de ADC, que é uma classe de droga que veio, de fato, para mudar paradigmas, é uma classe de droga que veio para mudar tanto em seu mecanismo de ação quanto na sua eficácia, na sua forma de agir em relação à quimioterapia, combinando, então, droga com anticorpo. Então, ele vem, de fato, mudar o paradigma e falar para vocês, auditores, isso é um grande desafio, mas vocês fazem parte da nossa jornada, por mais que vocês não estejam ao lado do paciente, mas vocês, sem dúvida nenhuma, têm empatia, como a gente tem empatia por vocês na hora de escrever aquele relatório médico explicando por que aquela droga é importante. Mas nós entendemos também que, para vocês, é super desafiador estar diante de toda essa inovação tecnológica e, por outro lado, manter a sustentabilidade. Então, eu espero que, com a minha aula, eu consiga trazer um pouco mais da nossa realidade, como isso tem beneficiado os pacientes. Esses são os meus conflitos de interesse. E, para trazer uma aula que seja interessante para vocês na prática clínica, eu separei alguns tópicos, como a história do HER2. Não faz sentido nenhum eu falar aqui do benefício de ADC sem falar da história do HER2, falar sobre o câncer de mama inicial, porque, de fato, o que a gente quer é curar essas mulheres para que elas não necessitem chegar no cenário de doença metastática e precisar de tratamento por tempo indeterminado. Vamos falar também do cenário do câncer de mama metastático HER2 positivo e uma necessidade ainda
que ainda não era atendida nessa doença, no cenário metastático. E também, por fim, trazer para vocês um entendimento melhor. Por que esse anticorpo conjugado à droga ele é tão importante para as nossas pacientes? Para iniciar, vocês sabem bem que o câncer de mama é o câncer mais incidente no mundo. E no Brasil essa realidade não é diferente. 73 mil casos novos, 30% de todos os casos de câncer, e também é o câncer que lidera em mortalidade. Aqui não sei se todos vocês estão familiarizados, mas quem trabalha com oncologia, eu estou falando de um subtipo chamado HER2 positivo, ele corresponde a 20% de todos os tipos dos subtipos de câncer de mama. Então, nós não estamos falando de todos os subtipos, nós estamos hoje nos referindo a esses 20%, que são aqueles HER2 superexpressos. Quem aqui é familiarizado com HER2 superexpresso? Então, a gente sabe que o HER2 foi um biomarcador que foi extremamente importante na história natural e que mudou a história natural do câncer de mama, porque quem tinha esse HER2 superexpresso era a doença de pior prognóstico. Isso lá em 1980 a gente começou a identificar que quem tinha um HER2 superexpresso era uma doença de um péssimo prognóstico, significava uma mortalidade altíssima, porque é uma doença com rápido crescimento e uma rápida proliferação. E como que vocês vão identificar quem é HER2 superexpresso? Através da imunistoquímica. A imunistoquímica positiva para HER2, 3 cruzes, ou se a imunistoquímica vier 2 cruzes, isso é indeterminado, o exame tem que ir para a hibridização in situ. Depois da hibridização in situ, se for positivo, há uma amplificação do HER2, então há benefício de terapia anti-HER2. E se a amplificação for negativa, não há benefício. E aí a história do HER2 começa com Dennis Sleiman, esse homem que foi o responsável por tanto fazer com que o advento dessa proteína superexpressada acontecesse, como também descobriu uma droga-alvo, uma droga que bloqueava aquela superexpressão. E isso mudou a história natural do câncer de mama, porque aquela doença HER2, que era a doença de pior prognóstico, agora, depois de uma terapia alvo direcionada, ela passou a ser uma doença de melhor prognóstico. Então, o oncologista, quando ele vê aquele tumor avançado, aquele tumor com axila comprometida, ulcerando, mas ele vê um HER2, ele vê uma esperança de fato. E isso tudo a gente deve a esse grande pesquisador, o Dennis Sleiman. Isso virou até filme, Uma Chance para Viver. Vocês podem, quem não assistiu, assistir. É um grande aprendizado na doença HER2. E essa foi a primeira droga anti-HER2, inclusive com pacientes politratados que receberam essa terapia e que até hoje estão vivas. Então, já se fala de cura de doença metastática HER2 positivo, por tão efetivo que é essa terapia-alvo. Eu trouxe para vocês a evolução da história do HER2 e da terapia HER2. E aí, tudo começou lá em 1987, nos anos 90, depois, nos anos 2000, com o advento do trastuzumab, que foi a droga-alvo direcionada, a primeira droga-alvo. Em 2015, nós tivemos o primeiro ADC, anticorpo conjugado à droga, que veio no cenário de doença metastática trazer um benefício de uma droga depois de usar o trastuzumab. Existia uma necessidade maior ainda, depois de fazer o bloqueio HER2. Se o paciente progredia, eu não tinha mais o que fazer. E aí vieram os estudos com lapatinib, porém uma droga muito tóxica e com pouco resultado. E depois veio o TDM1, primeiro anticorpo droga conjugado para a doença HER2, e que sim, mostrou benefício, tanto quando comparado ao lapatinib em segunda linha, quanto em linhas subsequentes.
Depois de algum tempo, a gente teve o estudo do TDM1 no cenário adjuvante, não para todas as pessoas, mas para aquele paciente que fez quimioterapia neoadjuvante, não teve resposta patológica completa, o TDM1 foi ofertado nesse sentido. E, por fim, em 2020, o trastuzumab deruxtecan chega realmente para mudar o paradigma, trazendo resultados incríveis para esses pacientes. Então, só para falar da doença HER2 localizada, quando eu tenho uma doença de 1 centímetro, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, eu não penso em oferecer diretamente químio para essa paciente. Doença luminal, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, a quimioterapia não vai fazer tanta diferença na vida dessa paciente, mas a partir de 0,6 centímetros, eu já posso ter benefício de oferecer quimioterapia para a minha paciente quando ela tem um HER2 superexpresso. Então, essa proteína faz com que o comportamento da doença seja completamente diferente. E, nesse cenário, quando a doença tem 2 centímetros ou até menor que 2 centímetros, isso é discutível, a gente já oferece quimioterapia neoadjuvante. Isso porque o estudo Catherine, ele mostrou que a avaliação do quanto o paciente responde na quimioterapia neoadjuvante, aquele paciente que teve uma excelente resposta, atingiu resposta patológica completa, ele tem um prognóstico muito melhor. Já aquele paciente que não atingiu resposta patológica completa, ele tem um prognóstico pior, um risco de recidiva maior, e esse sim precisa fazer um tratamento diferente do que foi feito na neoadjuvância. E assim, o estudo Catherine mostrou benefício na redução do risco de recorrência. Lembrando que aqui é o único ADC até agora que é comprovado na adjuvância, depois da quimioterapia neoadjuvância, depois da cirurgia, o paciente não atingiu resposta patológica completa. Eu sei que aquele paciente tem um prognóstico ruim e tem uma chance muito alta de virar doença metastática. Eu ofereço o TDM1 e isso reduz o risco de recidiva da doença em 50%. A gente sabe que esse cenário não é para todo mundo. A grande maioria dos pacientes vai ficar curado só com aquela quimioterapia neoadjuvante e cirurgia, porém a gente seleciona de alguma forma o paciente, que ele é mais resistente à terapia e oferece o ADC. Lembrando também que a grande maioria das doenças, elas terão um comportamento loco-regional, não serão doença metastática. Então, doença à distância, doença diagnosticada como câncer de mama metastático, de novo, 6%. Então, a incidência de câncer de mama metastático, ela é baixa. E aqui, para falar do cenário de doença metastática, eu falo para vocês do estudo Cleópatra, que mudou muito o paradigma também. É um estudo que trouxe como padrão duplo bloqueio, trastuzumab mais pertuzumab mais quimioterapia versus quimioterapia, e demonstrou que fazer a associação do pertuzumab e do trastuzumab com quimioterapia teve um grande benefício em relação à quimioterapia sozinha. Em 8 anos de segmento, 37% dos pacientes estavam vivos versus 23%. E em relação à sobrevida livre de progressão, 16% versus 10%. E a gente, então, tem uma taxa de resposta desse duplo bloqueio de 80%. Isso em oncologia, vocês não vão ver muitas drogas que dão 80% de taxa de resposta. Sunitinib, cetuximab, Folfox mais cetuximab, Folfox mais bevacizumab. Poucos resultados em oncologia, especialmente em oncologia mamária, são tão importantes. O estudo Emília foi o estudo que colocou o TDM1, que é aquele primeiro anticorpo droga conjugado, como terapia padrão de segunda linha, ou seja, eu faço Cleópatra, duplo bloqueio, mais quimioterapia. Qual era a droga eleita como segunda linha? O TDM1 pelo estudo Emília. Mas os resultados do TDM1 ainda eram resultados que deixavam uma necessidade não atendida. Ali, 41% de taxa de resposta. Isso ainda é pouco.
Aqui o estudo Teresa, demonstrando o benefício também do TDM1 em linhas subsequentes, e num paciente mais politratado. E agora eu quero destacar para vocês essa necessidade não atendida, que nós tínhamos uma taxa de resposta muito baixa. Aquele paciente com câncer de mama metastático, que fez tratamento com duplo bloqueio e docetaxel, fez o Cleópatra, quando ele ia para o TDM1, a taxa de resposta objetiva dele era de apenas 18%. Essa é uma taxa de resposta muito baixa e que existia essa necessidade não atendida. Então, em 2022, o Dr. Javier Cortez apresentou no nosso Congresso Europeu, na ESMO, o estudo DB03. Esse foi o estudo que comparou o TDXD, que é o trastuzumab deruxtecan, um anticorpo conjugado à droga, com aquele que era o anticorpo conjugado à droga padrão naquela época. E, pelos resultados, vocês podem observar, o estudo Emília trazia uma sobrevida livre de progressão de 9,6 meses. Já no TDXD, o estudo, que era um estudo fase 2 ainda, 19 meses de sobrevida. Isso acelerou os processos regulatórios e levou à aprovação do TDXD. E por que esse TDXD, por que esse anticorpo ele é tão diferente? Por esse mecanismo de ação, aqui nós temos o payload, a droga, que ela aborda exatamente naqueles mecanismos de resistência da quimioterapia. O tumor já estava resistente à quimioterapia, então ele entrega a quimioterapia de uma forma mais inteligente, através desse payload, do ligante e do anticorpo. E existe um efeito que é bastante importante, que a gente não tinha com a quimioterapia, que é o efeito bystander. O efeito bystander, o anticorpo ele é capaz de atravessar a membrana e mandar a droga para toda a vizinhança. E, além disso, existem outros mecanismos de ação ainda não totalmente esclarecidos, mas que fazem com que os resultados, de fato, do TDXD sejam realmente impressionantes. E esse é o desenho do estudo, o TDXD versus o TDM1. Aqui vocês podem perceber que as características eram bem homogêneas. E aqui o desfecho de sobrevida global, a atualização da ASCO de 2024, demonstrando que há um ganho de 10 meses em sobrevida global, fazendo o TDXD quando você compara ao TDM1. Ali, com 2 anos de tratamento, 77% da população viva versus 69% na população do TDM1. Em relação à sobrevida livre de progressão, nós conseguimos destacar ainda, aqui vocês podem ver, nessa atualização da ASCO, a mediana de sobrevida, 29 meses para o TDXD versus 7 meses para o TDM1. Realmente resultados impressionantes, favorecendo o TDXD. Em relação à segurança, não houve diferença de efeito adverso grau 3 ou mais em relação aos 2 grupos, mantendo qualidade de vida semelhante, não foram necessárias mais hospitalizações por toxicidade. Então, o Destiny Breast 03, apresentado inicialmente por Dr. Javier Cortez na ESMO, atualizado este ano na ASCO, e gerando a publicação no New England do trastuzumab deruxtecan versus o trastuzumab entancina, ou seja, TDXD versus TDM1, demonstrando, assim, eficácia e superioridade do TDXD, colocando o TDXD como a primeira linha padrão depois da progressão com duplo bloqueio e quimioterapia, docetaxel, pertuzumab e trastuzumab. A droga de eleição em segunda linha é o trastuzumab deruxtecan. Esse é o algoritmo que, depois do duplo bloqueio, depois da primeira linha, o TDXD fica em segunda linha depois do DB03 e o TDM1 em terceira linha. Mas será que isso é sustentável? A gente sabe que a questão dos custos são
importantes e deve ser discutido. Eu acho que na minha opinião, é salutar a gente ouvir a opinião de vocês, vocês ouvirem a nossa opinião, a gente unir forças, como foi falado nas palestras anteriores, para que a gente mantenha a sustentabilidade do sistema, tanto no sistema privado quanto no público, e que mais pessoas tenham acesso. E esse abstract ele foi aceito no maior congresso de farmacoeconomia da Europa. E o que ele avalia? Ele fez um modelo de análise do TDXD versus TDM1. Fazer um, depois o outro, ou fazer o TDM1 antes, depois fazer o TDXD. O que foi visto é que o custo por mês por mês de sobrevida ganho é maior no TDM1 do que no TDXD. Então, além da evidência que nós temos de um estudo fase 3, demonstrando 4 vezes mais sobrevida livre de progressão e demonstrando uma maior sobrevida global, nós temos também essa avaliação, esse abstract, obviamente não foi um estudo ainda publicado, mas que, inclusive, tem auditor como autor do abstract, que pode levar a gente pode gerar grandes discussões entre nós, porque parece que o custo-efetividade, além do benefício já muito claro, o custo-efetividade de fazer TDXD antes e TDM1 é melhor, menos custos subsequentes, menos hospitalizações, menos gastos com saúde. Só para reforçar aqui que o trastuzumab deruxtecan ele já ocupa o segundo, o lugar de segunda linha depois da progressão com duplo bloqueio, tanto nos guidelines da recomendação da ESMO, que é a nossa sociedade europeia, do NCCN, que é um guideline que nos guia nessas decisões terapêuticas, e da ASCO também. Então, como conclusões, eu espero que eu tenha contribuído para a assistência de vocês e trazer um olhar um pouco mais clínico, mas sem deixar de pensar na sustentabilidade. O HER2 é um importante biomarcador, cuja descoberta mudou a história natural desse subtipo de câncer de mama. Então, nós não podemos negar a importância desse biomarcador e como ele trouxe, ele salvou mais vidas depois que ele existe, depois que a gente sabe que existe terapia-alvo para ele. Existia uma necessidade não atendida após a incrível resposta de primeira linha, que era com Cleópatra. O que fazer depois? Fazer um anticorpo, droga conjugado, que tinha 41% de taxa de resposta. A gente pode melhorar isso. E o TDXD veio para atender essa necessidade. O tratamento adjuvante é onde a gente consegue também curar mais pacientes. Então, a gente precisa de diagnóstico precoce e a gente precisa selecionar aquela paciente de pior prognóstico, que tenha uma chance de recidiva maior, e oferecer, então, para ela o TDM1, caso ela não tenha resposta patológica completa depois da quimioterapia neoadjuvante. E o TDXD demonstrou superioridade quando comparado ao TDM1, tornando-se o tratamento de escolha para o câncer de mama HER2 positivo após progressão com primeira linha. Muito obrigada e estou à disposição. Quando a gente assiste tantas palestras sobre câncer de mama, para o leigo fica, nossa, está repetindo tudo, né? Mas o leigo não sabe que câncer de mama são vários cânceres, né, doutora? E você demonstrou bem isso aqui, falando principalmente do HER2 positivo. E de manhã nós falamos, né? A Vivi estava aqui, ela me mandou pelo WhatsApp, quando veio o trastuzumab, lá atrás, quando o urubu era branco, né? Atrás, faz tempo, eu estava, né? Faz tempo. Então, 23 anos atrás, para uma senhora de meia idade, é muito tempo. Então, quando veio o trastuzumab, que era o nosso grande problema, né, em termos de custo, custava 10, 12 mil uma ampola, que nem eu falei, depois aprendemos a miligramar, era o que a gente se preocupava. Né? E hoje, olha onde nós estamos. Quer dizer, nós hoje conseguimos conhecer cânceres de mama diferenciados que requerem tratamentos diferenciados, porque a gente consegue
vou usar o termo que todo mundo fala, mas que não é bem isso, mas quase que uma medicina de precisão, né? Em que você consegue dar uma droga que ajuda, no caso, a paciente. E a Noeli não pode ficar muito... Você quer uma pergunta? André, rápido. Rápido. Débora, tem uma pergunta do André, ele é oncologista. Microfone para o André. Eu dou, mas o público em casa. Chegou? Devolve. Você sabe que eu não sei ficar sentada, não, né? Eu te conheço, eu só não sou mais agitada porque eu não posso descer por aqui, eu tenho que descer por ali. Tal. O joelho está ruim, a lombar também. Então, a ver que área é bruta, como dizem os italianos. Meninos, o micrófono. Oi. Agora sim. deu. Pronto, obrigado. Noeli, tudo bem? Prazer. Parabéns pela apresentação. Eu sou André Katz, de São Paulo, sou colega seu oncologista e trabalho sou gestor da Unimed Guarulhos e faço gestão de onco. A gente tem se deparado com as coisas interessantes. Primeira pergunta. Se ele é hair low, duvidoso, você vai fazer o FISH e o ISH, né? E aí, se vem negativo, você considera como low ou é definitivamente negativo e não tem indicação do TXD? Essa é a primeira pergunta. A outra, assim, eu sou um pouco mais velho, eu tive o prazer de participar do Slayman, 1998-99, na época do desenvolvimento do trastuzumab. Foi, de fato, uma coisa revolucionária, porque até então a gente recebia o HER2 e você só sabia que o paciente tinha um prognóstico mais crítico, mais arriscado, né? Então você tinha que monitorar mais de perto. Quando veio o trastuzumab, foi uma mudança radical, e assim os outros, né? E quando foi lançado, era uma aberração, porque custava em torno de $10.000 a cada 21 dias o tratamento. No Brasil eram R$12.000 já. $10.000 era o preço. O primeiro foi o trastuzumab, abriu as portas para todas essas medicações que tem agora. Qualquer uma delas hoje custa $10.000 per capita mês. Ah, sim. Praticamente todas, independente do quanto se gastou em pesquisa. Mas a pergunta era mesmo do FISH. Ótima pergunta, porque nós focamos nos ADCs para a doença HER2 positiva, mas a droga ela é tão efetiva que ela foi avaliada também naqueles pacientes que eu não mostrei para vocês, mas que têm uma baixa expressão de membrana do HER2. Então, esses estudos que eu mostrei para vocês é o HER2 superexpresso, ou seja, imunistoquímica com 3 cruzes ou imunistoquímica com 2 cruzes com FISH ou ISH ou DISH positivo. Porém, a gente também tem os dados do DB04, que isso foi uma grande mudança de paradigma, que esse anticorpo droga conjugado mostrou benefício até naquelas pacientes com uma baixa expressão do HER2. Ou seja, 2 cruzes não precisa ir para o FISH se o médico está mandando como HER2 low. Então, o HER2 low é a imunistoquímica 2 cruzes com FISH negativo ou a imunistoquímica com 1 cruz. E agora, mais recente, a gente teve o DB06, que mostrou que até o ultra low pode ter benefício da terapia com trastuzumab deruxtecan, TDXD.
também uma mudança de paradigma, porque é uma droga anti-HER2 que funciona em quem não é HER2 superexpresso, mas sim mostrou benefício e com dados de benefício em sobrevida global, sobrevida livre de progressão, e vai ser mais uma terapia que a gente vai poder oferecer. Eu só não falei do HER2-low, porque ficaria muito extenso e não era o tema da aula, mas muito obrigada pelo lembrete. Sim, a questão é que o HER2-low é onde bate na auditoria, né? Porque esbarra na auditoria, então os colegas alegam uma coisa, o auditor às vezes tem a visão de que o FISH negativo é não expresso, então não autoriza a liberação do tratamento, quando não é bem assim. Né? Não é assim. Exato. Na verdade, deu 2 cruzes, o FISH é feito só para ver se é super expresso, porque aí ele já ia como segunda linha de tratamento. A imunistoquímica com 1 cruz ou uma imunistoquímica com 2 cruzes já tem indicação, não precisa do FISH. Obrigado. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Você que você tem um voo para pegar, não é Muito isso? obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. Eu já estava assim, nervosa aqui, né? Porque se a menina me perde o voo, calma, você tem... Não vai descer por aqui. Venha. Não tem coisa para ganhar. Calma, menina. Essas mulheres apressadas. Esses voos em cima da hora não tá Nasceu dando de certo. 7 meses, foi,